Fala pessoal, é um prazer estar aqui começando mais um podcast com vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Dr. Pedro Mascarenhas. Ele que também é professor universitário, é vice-presidente da OAB aqui de Feira de Santana. Tem muita coisa bacana, uma história bacana com direito para contar aqui e colaborar com a gente. Então vamos nessa. Meninas, façam as honras. Fala galera, estamos de volta em mais um episódio do Sem Códigos. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de dar as boas-vindas também a Dr. Pedro. A gente sempre fala aqui que a troca é proveitosa para todo mundo, para o público e para a gente. Eu tenho certeza que com você também vai ser. Seja muito bem-vindo, doutor. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. É com muita gratidão que a gente recebe hoje aqui Pedro com a gente. Tenho certeza que vai ser um episódio assim de muitas conversas boas, muitos acréscimos na nossa bagagem. Então seja bem-vindo, Pedro. Obrigada pela presença aqui hoje. Uma boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem. Agradecer o convite a Pedro, a Laís, a Ingra. Espero trazer algum conteúdo aqui para vocês, acrescentar em alguma coisa, sempre me colocando à disposição. Com certeza vai ter muita coisa bacana. Começar pela a história do senhor no direito. Nos bastidores a gente já trocou aqui um pouquinho e é uma história bem legal. Então conta um pouquinho como é que foi essa decisão pelo direito, esse início. Tá, é uma história meio complexa porque minha família é de juristas. Eu tentei, a princípio, cursar jornalismo. Fiz 5 semestres de jornalismo. Na época eram 8 para se formar. Isso mais ou menos. Faltava 8 meses para me formar. Já que a gente não é bom em matemática, de fato. Então, faltando, decidi largar o curso. Eu já trabalhava no escritório de meu pai, dando ajuda, literalmente servindo cafezinho, água, abrindo, fechando o escritório. E larguei o curso de jornalismo para cursar Direito. E assim fiz. Foi no ano de 2009, me formei em 2013. E de 2013 para cá, venho atuando como advogado. E, na verdade, 100% realizado, né? Porque eu faço literalmente hoje o que eu amo. Não me vejo fazendo... Nunca pleitei um concurso, eu sempre sonhei, de fato. Desde quando eu entrei no curso, eu me senti realizado, completo em relação... Como pessoa mesmo. Show de bola. É legal essas histórias porque é muito comum a gente ver nos convidados uma história até um pouco turbulenta no início com direito, porque às vezes não foi a primeira escolha das pessoas, às vezes esses advogados pensaram em desistir durante o curso, mas o comum em todos eles é de fato ter se encontrado no direito, essa paixão, né? E esse relato é muito legal porque o senhor tinha a família de juristas, como o senhor bem citou, e estava cursando jornalismo, né? Então, já tinha contato, já tinha toda a bagagem ali para tomar a decisão, mas precisou de um estalozinho. Deixa eu só incluir uma coisa na minha fala, que embora eu tenha me realizado enquanto advogado, eu demorei muito tempo para me encontrar na minha área de atuação. Perfeito. Perfeito. Tá? Minha área de atuação, eu demorei quase 4 ou 5 anos para descobrir minha área de atuação. Show de bola. Então, eu primeiramente tentei ser advogado trabalhista, frustrado. A tentativa frustrada no primeiro dia de advocacia. Também seria. Fui fazer uma audiência, eu não sabia a hora de impugnar. Literalmente. Eu recebi a OAB, eu fiz a audiência com 1 hora que eu tinha carteira. E eu não sabia nada da audiência. Foi extremamente frustrante. Eu falei, advogado trabalhista não dá pra eu ser. Então, saí da advocacia trabalhista. E passei um bom tempo advogando no âmbito criminal. Fiquei quase 2 anos no qual eu advogava. Minha advocacia criminal era mais na cidade de Itabuna. Então, eu advoguei lá por muito tempo. Depois eu percebi que o ambiente não me fazia tão bem. Aí eu falei, rapaz, não dá. Vou sair. Vou trocar de área. Fui pra previdenciária. Eu falei, rapaz, previdenciarista, maravilhoso. Tomei um calote. 3 calotes, na verdade, na mesma semana. Eu fiquei extremamente frustrado porque o jovem advogado, ele precisa do dinheiro pra... Não que a gente não precise, mas na época eu precisava literalmente pra botar. Sim. Aí eu falei, rapaz, que situação. Aí, vou mudar de área. E aí surgiu uma amiga minha que me indicou para um médico para fazer uma defesa de direito médico. E aí eu falei, poxa, muito legal direito médico. Adorei estudar a matéria. E aí comecei a voltar à área para o direito médico. Só que eu comecei a perceber que era processos escassos. Porque dificilmente o médico toma um processo mesmo por negligência, imperícia. Sim. E aí eu falava, poxa, eu vou ficar sempre correndo atrás dos clientes. Depois eu passei a perceber que todo médico tinha uma empresa. E eu comecei a oferecer soluções para a empresa dos médicos do quais eu tinha a advocacia. E aí eu passei a ver que existia um ramo por trás do direito médico, que
eu me digo, eu gosto de dizer que eu advogo para o CNPJ hoje, mas o CNPJ voltado para majoração de lucro, melhorar e aprimorar seu resultado, não propriamente aquele direito empresarial que a gente estuda na faculdade, mas foi através daí. Mas eu demorei muitos anos para me encontrar dentro do direito, embora eu gostasse de ser advogado. Sim. Tem algumas coisas que eu acho assim, essencial a gente destacar né, na sua fala. Primeiro, a coragem de largar um curso já perto de concluir, que isso eu acho admirável. Né? Eu vi algumas pessoas insatisfeitas, né, ao longo da graduação. E é muito raro a gente ver alguém perceber que não tá naquele caminho, que aquele caminho, na verdade, não tá sendo tão interessante e ter a coragem de mudar. A gente fala até muito sobre a importância, né, da gente se perceber e reavaliar a rota, né, redirecionar, quando a gente sente que aquilo ali não é pra gente. Então, você ter tido essa coragem, essa atitude, eu acho realmente, assim, inspirador pra quem tá ouvindo a gente e pra gente também. Sim. Né? E outro ponto que eu achei muito, muito interessante é o fato de você trazer pra gente a dificuldade que é se encontrar. Que eu acredito que a grande maioria das pessoas passam por isso. Porque, às vezes, a gente sai da graduação. O professor Diogo trouxe, inclusive, que é muito difícil sair da graduação já dizendo, vou ser tal tipo de advogado, vou atuar em tal área. Porque, na verdade, quando a gente lida com a prática, a gente consegue perceber, de fato, se aquilo ali casa com o que a gente quer ou não, né? E envolve o tipo de trabalho que a gente vai ter com aquilo, porque cada área tem um tipo de trabalho específico. Como eu já falei aqui uma vez também, até o tipo de cliente que vem, né? É diferente para cada área de atuação. Então, assim, a gente tem que ter paciência realmente, né? Com esses processos, para saber avaliar quando alguma coisa tá sendo boa ou não pra gente. E acho que só a prática pode certeza, fazer com que a gente perceba isso, né? Você, de fato, atuando. E ouvir você falar isso traz um pouco de realidade para uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é essa possibilidade de você mudar o caminho, né? De você mudar o seu rumo, porque parece até utópico. Poxa, como é que eu vou fazer isso depois de algum tempo? Ele mudou de curso, ele mudou de área inúmeras vezes e em algum momento se encontrou. E outra coisa que eu acho interessante também na fala dele é ele ir para uma área pouco comum no direito, né? Que é algo que a gente também sempre fala, das inúmeras possibilidades. Não necessariamente você vai pro óbvio. E é o que você está fazendo hoje. E, na verdade, assim, a gente tem que pensar que o direito não é receita de bolo, né? Exato. Porque às vezes a gente vê que um projeto de um determinado advogado deu muito certo, você tenta imitar e você não vai atingir o mesmo resultado. Então, eu acredito em uma advocacia, por exemplo, eu falo direto lá quando eu vou conversar com a minha equipe, eu falo, velho, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô aprendendo, junto com vocês. Então, esse projeto que eu tô fazendo é novo. Então, se eu errar, eu vou voltar para vocês, a gente verifica o que a gente errou e volta a fazer novamente. Eu só não vou ficar parado. Então, Perfeito. Se eu tenho algum projeto para fazer, eu tiro do papel, ainda que seja ele embrionário, sabe? Sim. Aí eu tive uma ideia. Amanhã, pode perguntar, a Ana tá aqui como testemunha, eu sou meio assim, eu falo, vamos fazer isso? Amanhã vamos comprar um microfone, amanhã vamos comprar a luz, amanhã vamos fazer isso, amanhã vamos pintar e vamos fazer um estúdio dentro do escritório. Vamos? Vamos tirar do papel. Divide no cartão. Mas, tipo assim, porque eu não espero muitas coisas acontecerem, Sim. entendeu? Eu procuro me movimentar. Sim. E, normalmente, muitas vezes eu já dei muitos passos errados. Sim. Muitos. E dou até hoje. Mas eu não fico parado. Parado, não. Parado, eu vou atingir o mesmo resultado, né? Eu vi uma frase esses dias que era algo relacionado a isso, que se você se sente perdido, se movimente, porque a sua resposta não vai cair do céu. E isso se liga muito, principalmente com a advocacia no início, porque muitas vezes a gente sai e pega, de fato, a OAB sem nenhum plano. E às vezes a gente se sente totalmente perdido. Não é todo mundo que já tem algum parente, alguém que vai conseguir ali já começar na advocacia estruturada. Às vezes você vai ter que estruturar a sua advocacia. Então, você não vai conseguir estruturar a sua advocacia parado. Ela não vai cair do céu assim, não, faça isso. E se liga muito com o que o senhor falou também sobre essa questão da área, porque a gente só acha a área que a gente quer de fato testando, Sim. tentando, pegando. Não é que você vai ser irresponsável e sair pegando um monte de coisa que você não vai dar conta. Não. Você tem que avaliar de fato, ter o seu senso de responsabilidade para saber até onde você pode ir com responsabilidade. Mas se você não experimentar, você não se permitir, né? Você não se permitir, você vai se sentir frustrado no seu primeiro ano de advocacia. Mas uma das coisas importantes é que, tipo assim, eu sempre fiz muita parceria. Perfeito. Sim. E faço até hoje. E isso é bom porque possibilita você conhecer de áreas com cuidado, e né? aprimorar seu conhecimento. Exatamente. Você faz parceria em 1 ou 2 processos. Os demais, talvez você não precise mais. Exatamente. Então, você, no mínimo, eu busco falar que cada um tem sua pedra no seu caminho. Exatamente. Então, eu tenho uma família de advogados, mas eu tive certas pedras no meu caminho que foram retiradas pelos meus parentes. Sim. Algumas pelo meu pai, outros por um primo meu que já era advogado. Mas eu tive outras pedras que foram diferentes. Nenhum, né? Que já foram diferentes.
diferentes, mas observe, para o jovem advogado hoje, nós temos, por exemplo, a OAB, falando do papel institucional da coisa, a OAB hoje quebra essas pedras da falta de parentesco. Por exemplo, nós temos uma OAB jovem hoje aqui em Feira extremamente atuante, que, por exemplo, faz reuniões, e se vocês forem em qualquer reunião da Jovem Advocacia, a primeira pergunta é, na sua primeira reunião, ele dá voz e perguntar qual é a sua dificuldade na advocacia. Aí você fala, poxa, eu não sei determinada área, eu tenho um processo. A gente tem um advogado padrinho, que é literalmente um advogado que já fez aquele processo, vai lhe orientar e falar da melhor maneira possível aquela forma do processo. A OAB não pode puxar para si o ônus de fazer uma orientação técnica jurídica. Mas uma consultoria, tirar uma dúvida... Fazer uma ponte até entre colegas, o sentido é esse. Então, muitas vezes hoje a OAB, ela vem com esse papel de aprimorar e aperfeiçoar o serviço do advogado, porque nosso sarrafo, enquanto advogado, tem que ser lá em cima. A gente não pode pegar... A gente sabe que em toda profissão tem o bom profissional, o mau profissional, o excelente profissional, mas a OAB, a gente busca sempre qualificar os advogados. Até por isso, hoje na OAB, nivelar por cima, a gente tem 2, 3 eventos por semana na OAB, muitos deles gratuitos. Eu já citei até aqui em outros podcasts que eu acho muito legal a atuação da OAB daqui de Feira, e citei até inclusive o grupo do WhatsApp, que tem um grupo do WhatsApp dos advogados, e é interessante porque é constante, o tempo todo o pessoal pedindo indicação de colegas, ou então mandando dúvidas, e a galera responde mesmo. Então, eu acho que isso é uma atuação bem interessante. Fora os eventos que sempre está tendo audiência simulada, as comissões também são sempre bem potencializadas, então eu acho que é um caminho E esse apoio é importante, né? Principalmente no início ali, que a gente está mais perdido. É no estado de vulnerabilidade pleno, né? Total. Você tem a sua família, como o Peu falou, não é demérito nenhum. Inclusive porque isso às vezes causa na gente certa angústia, aflição e uma pressão, porque, pô, eu tenho que seguir o caminho ali do meu pai, do meu tio, do meu irmão, enfim, quem quer que seja. Que às vezes não é o que que não necessariamente é o que você quer, ou que você não necessariamente se identifica como com a forma como ele executa. Eu sempre me preocupei profissionalmente em não... Até porque meu nome é muito parecido com o do meu pai, só muda que meu pai é Júnior e eu sou Neto. Eu sempre me preocupei, de fato, em criar meu espaço no mercado. Perfeito. E uma das primeiras coisas que eu me preocupava é, pô, eu vou ficar sendo sombra a vida toda? Aí eu falei, não que seja uma sombra, mas falei, será que eu vou ficar nesse espaço? E era uma das coisas que eu falava assim, pô, eu não quero ser advogado trabalhista, porque meu pai é advogado trabalhista. Eu falei, pô, eu não quero fazer direito de trabalho muito por causa disso, eu não quero ficar vinculado à minha imagem e a dele eterno. Tanto que a gente tem metodologia completamente antagônicas no direito. Completamente. Até nossa equipe dentro do escritório fica em salas separadas. Sim. A minha equipe, eu fiz a questão das baias, fiz tudo organizadozinho. Ele já não acredita nessa filosofia, ele já acredita em outra metodologia para abordar. Eu gosto de trabalhar com advogados, ele mexe com advogados estagiários. É outra perspectiva. Eu lido com a advocacia de um jeito, ele já liga... É completamente diferente mesmo. Até o perfil do cliente, quando chega na recepção do escritório, você sabe quem é meu cliente e quem é o cliente dele. Hoje, não mais tanto. Desde que tem uns 6 anos que eu venho enveredando por essa área empresarial, e ele vem nessa toada. Ele mudou muito de advogar para o empregado para começar a advogar para o empregador. E sempre buscando, na verdade, uma advocacia que seja rentável e que nos dê saúde mental, né? Porque, de fato, é uma profissão que a gente leva ferro e fogo e acaba, às vezes, muitos dos colegas da gente sofre por esse tipo de doença, depressão, e é uma das preocupações hoje do OAB também, trazer esse tipo de soluções, né? E até mesmo oferecer. Inclusive fazer um convite, aproveitar. Dia 11, segunda-feira, é o dia do advogado. Conto com vocês lá, pela manhã, a gente vai fazer um café e vai falar sobre esses temas. Show de bola. Muito bom. Show de bola. Esse papel da OAB de abraçar realmente, assim, assim como eu acho essencial, assim como eu acho essencial que os advogados mais experientes, né, na medida da possibilidade, porque a gente sabe que a rotina é puxada, é pesado. Mas é importante a gente olhar realmente com a simpatia, ter esse cuidado com as pessoas que estão chegando. Todo mundo está aprendendo o tempo todo, né? Por mais que os advogados aí que já estão há 10, 20 anos atuando, eles tenham realmente uma bagagem incomparável, né? E muito qualificada em termos de experiência, às vezes tem uma lacuna e uma falta em outro aspecto que os técnica. jovens que os jovens advogados já suprem. Então, toda entrega de carteira na ordem, quando eu falo disso, que o jovem advogado, ele não tem que ter medo de exercer a profissão e nem de fazer uma audiência com um advogado que tenha 20, 30 anos de profissão, mas ele tem que chegar preparado. Exatamente. E o que ele não tem de experiência, ele tem que compensar isso com técnica e com vontade de aprender. Perfeito. Então, vamos lá, eu tenho uma audiência até hoje, eu não conheço o juiz, eu vou conhecer o juiz. Eu vou lá, juro pra vocês. Bato um papo de 5 minutos, mas eu quero ver o perfil. Eu quero ver se ele vai me atender. Eu quero ver como é que ele vai me tratar.
Eu quero conversar com o processo para ver. Ou às vezes converso sobre outro processo. Se eu tiver a oportunidade de assistir a audiência, eu vou assistir a audiência. Mas eu preciso conhecer com quem eu estou trabalhando, porque a pessoa, dentro do processo, importa. O advogado que está do outro lado importa. A pessoa que está do outro lado importa. O julgador, ele, por mais que ele fale, ele não pode ter, o julgamento dele tem que ser parcial. Velho, se a gente são 4 pessoas aqui na mesa. Cada um tem sua cultura. Cada um tem seu modo de pensar. Se a gente tirar isso da equação, a gente está excluindo o ser humano da conversa. Exato. Então não tem como a gente pensar em uma advocacia Impossível. sem pensar no ser humano. Então, a afinidade dentro do advogado, a modo de tratar, o modo de entrar e de sair do ambiente é fundamental dentro da nossa profissão. Exatamente. É, A gente pode ir. E esse é um ponto importante também, a gente lembrar que a forma como a gente é vista no processo, né, pelo magistrado, ou visto, enfim, pode prejudicar ou beneficiar o cliente. Não que, obviamente, o juiz ele vá atuar... A Siri reconheceu. Não que o juiz ele vá beneficiar de uma forma que não esteja dentro da lei. Mas é fato que se o advogado tiver uma postura inconveniente, uma postura deselegante, uma postura que não seja adequada para aquele ambiente ali, o juiz ele já não vai ver, né? Talvez ele não tenha o mesmo carinho ao pegar o processo. Enfim, ele vai nutrir O algum já tipo olha com a barreira mesmo. Não, esse Exato. advogado é isso. Não que seja correto também, mas a gente sabe o que acontece. É inevitável. E eu tenho uma pergunta, doutor, com relação ainda a essa questão da junção, né? Junção que eu digo... junção com seu pai. Sim. Que aparentemente tem uma advocacia mais tradicional. Sim. E o senhor já é de uma nova advocacia, né? Que já se liga mais com essa questão do empreendedorismo. Como é que foi juntar isso, ou então administrar isso com o seu pai? Porque normalmente é difícil a gente quebrar essa barreira. E ainda mais na advocacia, que é algo muito tradicional, né? Nós, na verdade, eu e meu pai, a gente no início tinha vários conflitos. Vários. Imagino. Vários mesmo. O que foi que a gente acabou estabelecendo? Eu não tenho uma sociedade com meu pai. Tá? Sociedade de processo. Então, meu cliente é meu cliente, o cliente dele é cliente dele. Sim. E a gente faz uma divisão, um rateio ali das custas do operacional. Sim. Mas, tipo assim, eu tenho minha equipe. Minha equipe é gerida e o pagamento é feito por mim. A equipe dele é gerida e feito pagamento por ele. Mas, inevitavelmente, eu ajudo ele nos processos e ele me ajuda. É uma contrapartida mútua mesmo. Assim, ele tem um processo que está no âmbito, uma dissolução de sociedade. Pô, quem vai advogar sou eu, que eu tenho especialidade nisso. Aham. Eu tenho um cliente que está em uma causa trabalhista. Eu falo, não, peraí, assuma aqui o processo. E a gente vai fazendo essas permutas, esses acordos internamente dentro do escritório. Mas não é uma sociedade de fato. Embora todas as minhas procurações tenham o nome dele, todas as dele têm a minha. Sim, Mas é internamente natural. funciona assim. Pra gente não ter... foi o modo que a gente conseguiu administrar a nossa Muito relação interessante. de E pai é e filho e de inteligente, sócios, né? Então cada um ganha o seu, ele não sabe quanto eu ganho, eu não sei quanto ele ganha, e no final do mês tá todo mundo feliz. Mas é bacana a gente ver que esses vínculos, eles podem ser formados de Qualquer maneira. infinitas formas, né? A gente falou, acho que no episódio com o João Gabriel, sobre a forma como é a sociedade dele. Sim. E aí você trouxe outra forma que é o que funciona pra vocês. Sim. É muito bacana a gente ver, assim, como funciona na realidade. O que funciona pra um pode Uma não dar parceria, certo pra a sua outro. maior e mais perpétua parceria. E esse é o pai, né? Justamente. Trabalham juntos ali. A gente trabalha junto e, assim, literalmente a gente se ajuda mesmo. Acho que teve semana passada, terça-feira, eu tive 3 audiências, um cliente meu teve uma operação aí também. O dia foi um caos. Eu tinha 2 audiências fora da cidade. Eu tinha um advogado dentro do escritório. No dia, no meu escritório, só tinha recepcionista. Cada um tava em uma diligência diferente. É muito difícil isso acontecer. Eu liguei pra ele e falei, rapaz, eu tenho uma audiência em Camaçari e outra em Feira. Eu preciso que o senhor vá fazer uma audiência pra mim em Camaçari e depois volte pra Feira pra fazer, porque eu não vou ter tempo hábil nem pra ir, nem pra uma, nem pra outra. Sem reclamar, na mesma hora. Assim como ele já Se precisou fosse de o mim contrário. e eu prontamente. Show de bola. É legal isso, porque de fato não é uma sociedade que é uma sociedade assim, na ajuda, né? Isso é muito legal, porque cada um tem que se enxergar ali e se ajudar da maneira que dá. Eu acredito que, na verdade, como eu disse anteriormente, não existe receita de bolo, é o que dá certo. Exatamente. Se é o que tá dando certo, eu não vou mexer, entendeu? Sim, sim. Possa ser que no futuro a gente venha, ele, por exemplo, daqui uns anos, ele, eu quero diminuir meu ritmo. Eu quero passar todos os seus processos pra mim. Vamos sentar e vamos negociar pra ver o que é que dá pra Sim. fazer. Ou eu quero empreender pra outra área, quero sair disso aqui, eu quero diminuir, não sei. Chegar pra ele e conversar. A porta está sempre aberta. Eu nunca sei o próximo passo. Eu sei o que eu tô fazendo hoje e pretendo estar e aprimorar o que eu estou fazendo hoje. Mas nada impede, por exemplo, de amanhã surgir uma nova área no direito e eu empreender nessa área.
Porque, por exemplo, eu tenho... se você olhar meu Instagram, eu posto, faço conteúdo, mas se você abrir meu celular aqui e falar, Pedro, faz uns stories aí, eu travo. Eu ia perguntar... Eu travo, Pedro. Eu preciso de alguém do meu lado falando assim, vai, é agora, você tem que postar um stories. Porque Ana me manda mensagem às 5 horas da manhã, tu tá na academia? Eu falei, ela, bota teu celular pro personal aí, pede pra ele tirar uma foto tu e posta. Porque senão eu não lembro. Eu passo 10, 15 dias sem postar nada, se ninguém falar assim, pô, velho. E eu percebi que eu preciso disso. Porque o mercado hoje cobra esse advogado online, cobra esse tipo de material, cobra esse tipo de autoridade digital. Sim. E eu tenho essa dificuldade, eu reconheci nessa dificuldade, eu falei, pô, eu preciso de ajuda. Sim. E eu até hoje eu preciso de ajuda. Mas isso é perfeito. E a advocacia real, eu acho que não permite tanto que o advogado tenha esse tempo, esse espaço todo para estar o tempo todo ali, audiência aqui, isso aqui. É algo que a gente, eu vou botar entre aspas, bate muito, que é essa advocacia real e a advocacia falsa que se vende muito no Instagram, né? Que são os advogados que muitas vezes vendem uma receita de bolo que não existe. A gente sabe que na advocacia não existe um cortar caminho. Às vezes é como o senhor falou, você acha uma área ali que está com a tese que pode ser um pouco mais rentável, que você vai dar um up ali na sua advocacia, que você vai prospectar mais, mas no geral, em regra, você não consegue ter cortar um caminho longo. E hoje o que está se vendendo hoje na rede social é isso. Mas bota um método, bota um nome bonito, né? E vamos pra cima. Mas inevitavelmente a gente tem que aparecer, né? Isso. Sim. E essa cobrança é que às vezes pesa porque não é algo que pra gente que já tem mais um tempinho não é algo habitual, mas a gente precisa fazer. Eu tenho uma resistência tremenda, gente. Você não entende? Pegar o celular, botar aqui, tirar um selfie dentro do carro. Aquilo dói minha alma. Botar pra gravar. Eu só consigo gravar uma vez. E eu não consigo gravar e ficar me ouvindo. Se eu ficar me ouvindo, acabou. Não, pelo contrário, eu sou muito crítico. Então o que acontece? Eu fico me ouvindo, achando pequenos defeitos para justificar não postar. Exatamente. Eu sou entendeu? É o pior erro aí. Aí o que é que eu faço? Eu não assisto mais. Eu gravo. E largo aí no celular depois. Se olhar muito, a gente vai... Não. E hoje, de fato, qualquer profissional que a gente vai contratar, qualquer serviço, a gente olha o Instagram. E a gente olha o Instagram como uma referência de qualidade, por mais que não tenha a ver pra com você isso. ver, hoje eu estava fazendo uma pré-seleção para contratar um advogado. Eu abri o Instagram de todo mundo. Aí. Porque você consegue perceber até a postura, né, da pessoa, a forma como a pessoa escreve. Se ela botou uma legendinha ali, você já vê... Como ela se posiciona, né? A intencionalidade. Porque querendo ou não, a gente atrela a nossa imagem, né? Com certeza. E o Instagram virou um cartão de visitas, né? O problema é que ele é muito fácil de você camuflar ali muita coisa, mas virou um cartão de visitas, não tenha dúvida. Quando alguém indica a gente, qualquer advogado, a primeira coisa que a outra pessoa vai fazer é qual é o Instagram dela, manda aí. Às vezes nem pede o WhatsApp de cara, pede primeiro o Instagram para olhar e aí manda a mensagem no direct. É uma realidade hoje, então a gente não tem como fugir disso. Uma coisa que me surgiu aqui é que você hoje, pelo que eu entendi, trabalha numa área muito voltada para o empreendedorismo. Você consegue aplicar isso no seu escritório também? Colocar o seu escritório como empresa e pensar na funcionalidade dele para crescer como empresa? Pensa, vamos lá. Eu antes de, por exemplo, vou fazer uma seleção agora para advogados. Antes de olhar o currículo, eu olho a personalidade. Tem que casar com o restante que está lá. Então, eu tenho uma advogada lá que se vende bastante. Ela é excelente no comercial. Eu tenho um outro que é excelente. Não é tão bom no comercial, mas ele faz ele é muito ágil nessa questão. Já eu tenho outro que é muito bom no pós-venda, em dar o atendimento naquele cliente. Então, eu hoje faço o perfil, depois eu formo a pessoa ali dentro. Porque eu tenho minha metodologia própria. Eu gosto que o escritório tenha... O jeito de escrever sai a mesma coisa. O formato da peça sai a mesma coisa. Que o padrão seja do escritório, entendeu? Então, independente se eu que fiz propriamente a peça do início ao fim ou que se eu fiz a correção, eu quero que tenha a identidade do escritório. Não só a logo, mas todo o formato, a maneira de se apresentar. A história da peça ali. O jeito... por exemplo, eu acredito muito na questão do visual. Que, embora muita gente fale, torna a petição uma revista em quadrinho. Eu já vi essa piada várias vezes. Mas é quem não sabe aplicar o visual. Porque, na verdade, nada mais é do que uma técnica de você clarear a informação. Sim. Eu ia falar isso, deixar mais objetivo. Então, minhas peças, por exemplo, juizado, quando é uma peça muito simples, uma ação, sei lá, uma negativação indevida, eu não acredito que eu preciso mais de 5 ou 6 folhas para justificar aquela ação. Então, me entregou com 12, eu nem corrijo. Volta o setor de produção, seja objetivo, me traga todas as informações necessárias em 5, 6 laudas. Eu preciso facilitar a vida do julgador. Nossa, isso é perfeito. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda em enxugar as informações, porque às vezes eu fico pensando assim, gente, e se eu deixar de botar alguma coisa importante? Mas aí eu vou lhe dar a dica que eu falo em sala de aula.
você escrever menos não significa que você vai deixar faltar uma informação. Sim. E escrever menos é mais difícil do que escrever mais. Fazer uma peça de Sim. 16 páginas Sim. é muito mais fácil do que fazer uma de 6. Muito mais. Muito mais fácil, porque você em top de jurisprudência, você traz todas as ideias que existem no Poder Judiciário, você joga ali dentro. Quando você faz uma peça de seis laudas, você tem que estar muito seguro do que você está escrevendo. E muito objetivo. Mas isso não quer dizer, e nem pode, faltar nenhum tipo de Com informação certeza. essencial. E é o que faz a peça ser difícil de ser escrita. Então, essa peça menor e mais objetiva é muito mais complexa de ser feita. E é ideal para todos os agentes de um processo, né? Porque, assim, eu já estagiei no TJ e a gente, quando pega um processo, a gente consegue ver claramente quando aquela peça tá ali exageradamente tensa e dificulta ali o entendimento. E a gente tem que lembrar que o judiciário não tem só aquele processo para analisar, né? Justamente. Então, de fato, eu acho muito importante a gente conseguir enxugar cada vez mais as peças, Principalmente deixando quanto essas autor, né? informações. Sim, Isso. exato. E é o que eu falo com minha estagiária, que também o meu escritório é a minha família, né? A gente precisa ser objetivo, não precisa repetir ou falar o que o juiz já sabe. Já sabe. E tem que facilitar, porque a gente sabe que o juiz não tem tempo. Então, fala o que precisa ser dito. E uma vez eu assisti um vídeo de um juiz falando sobre isso. Até a organização do documento hoje, eu penso na ordem Também. que está sendo dito na inicial, Justo. né? Para facilitar o Uma análise entendimento. Você quer ver lógica o ali que, que tá o que eu... Todas as peças, o primeiro e o segundo parágrafo, eu sempre falo. O dano, o que foi causado, o artigo que foi ferido, e eu cito uma jurisprudência e boto o link. Eu não cito a jurisprudência. Sim. E para que eu faço isso? Em um parágrafo de 6 linhas, eu já Ele disse já tudo. sabe Sim. tudo. Eu sabe tudo, ele vai ler o restante. Adorei essa ideia de botar a jurisprudência em link. Em link. E por que eu faço... Eu nunca vi. E eu uso também ementa na peça inicial. Sim. Sim. O que ela tá falando, bem curtinho. Aham. Mas são pequenas coisas que facilitam a vida de quem tá julgando. E, por exemplo, jurisprudência, a gente sabe que às vezes o juiz não vai olhar. Na maioria dos Na casos. prática, na maioria dos casos. Aí o que é que eu faço? Pô, se eu não achei jurisprudência do TJ Bahia, eu às vezes nem uso, se a depender do Sim. caso. Eu nem boto. For Minas Gerais, Uhum. São Paulo, são grandes tribunais que você vai achar jurisprudência pra tudo que é gosto. Eu não uso. Eu só boto se for o caso literalmente similar. Sim. Aham. Mas, caso contrário, não vai adiantar muita coisa, né? E tem advogados que, ao contrário, totalmente querem aquela peça extensa e bota a letra de música. Eu já peguei. Bota um poema. Bota poema, bota a letra de... Eu já peguei uma petição com a letra de Marília Mendonça. Aí, De No volta. mínimo, ele tinha bom gosto musical. Eu Mas acho que é os isso. mais antigos tinham mais Eles esse costume, têm, né? De fundamentar mais, de citar a doutrina, citar a jurisprudência, e você citava várias jurisprudências. Eu acho que isso é até uma inovação, né? Hoje em dia, as pessoas estão sentindo, até porque a nossa comunicação hoje é muito diferente. O nosso cérebro já está viciado em ler rápido, em entender rapidamente. Então, Perfeito, a você gente fala. precisa usar isso a nosso favor. Uma das coisas também que eu faço. Meu maior parágrafo em uma peça inicial, no máximo, tem 6 linhas. Exatamente. Porque existe a questão da leitura dinâmica de quem julga vários processos no mesmo dia. Sim. Leitura dinâmica, se o parágrafo tem 6 linhas, eu arrisco que ele pode ler as 2 primeiras e as 2 últimas. Naquela leitura que ele faz. Então, no máximo eu uso 6. Mas no tocante mesmo, no dia a dia, se não tiver necessidade, o parágrafo tem no máximo 4 linhas. Porque a leitura dinâmica não vai permitir que ele suprima nenhum tipo de informação. Porque eu já sou muito objetivo. Perfeito. Se ele faz a leitura dinâmica dentro daquela minha peça, provavelmente vai ficar alguma lacuna. Então, eu sempre uso o parágrafo o mais curto possível. 3, 4 linhas é o ideal, assim, dentro de uma peça E inicial. é uma técnica até de redação mesmo que a gente aprende na época do Sim, vestibular, né? sim, Porque eu sim. lembro que minha professora, ela falava que parágrafos muito longos fazem com que a gente se perca, tanto quem tá escrevendo quanto quem tá lendo. A gente acaba se perdendo na ideia ali, se deixar as orações muito longas, o parágrafo muito longo. Então, de fato, eu acho, assim, muito, 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 muito E a gente importante precisa ser reduzir. inteligente nesses aspectos Sim, também, né? sim. Usar dessas habilidades aí, dessas ferramentas para alcançar o fim. Até porque hoje a gente sabe que tem muita decisão que é dada, né? Sim. Enfim, Não tem nada a ver com o processo. mas Eu tenho, assim, se a gente olhar aqui na realidade de Feira de Santana, a média de cada vara são 8 mil processos. Se você pensar que é 8 mil processos para um juiz, às vezes um assessor, tipo, o gabinete se resume às vezes a isso e estagiários. Isso. Vamos pro cartório, às vezes tem um diretor, mais uns 2 servidores e o resto é estagiário. Então nós temos uma defasagem muito grande de servidores. sim. E como cobrar do juiz? Ele fala, pô, eu tô com impossível. 800 processos, eu acabei de chegar aqui na vara e tô assoberbado. Como é que a gente vai fazer isso? Se o advogado não pensar em facilitar É. para ele conseguir um objetivo
mais razoável pro juiz falar, poxa, entre julgar a petição de Pedro ou de Ingra, eu vou julgar de Pedro Adianta porque já. Tá mais objetivo. de Angra, desculpa. Já tá mais simples. Então eu vou julgar a dele por causa disso. Então, teoricamente, a gente tem que pensar também do outro lado, se colocar no outro lado. Com E certeza. normalmente quem tem o contato primeiro é o estagiário, né? Você tem que Sim. facilitar também, porque o estagiário vai bater ali e vai escolher pelo que tá mais objetivo, que ele vai conseguir E compreender. que o linguajar tá mais fácil, né? É, exatamente. Desenrolar Ainda melhor. tem isso, juridiquês, né? Em Excessivo. excesso, isso. Até o Aqueles STF tá termos vindo em latim. nesse movimento agora, né? Simplificando, Simplificando as próprias decisões. Eu acho isso importantíssimo também, e é importante até a gente falar. A questão do acesso à justiça, né? Assim, até um cliente da gente que em algum momento ele vai querer ver o processo, conhecer, entender o que está acontecendo, a gente precisa pensar que nem todo mundo que está lendo, até os estagiários, tem já uma formação em direito. Né? Exatamente. Então, tem que ter esse bom senso e facilitar, não tem essa necessidade de usar 32 expressões em latim, enfim, palavras ali. Absurdo. Eu lembro que tinha uma colega minha, Marcita, Sim. ela pegou uma vez um juiz que deu uma decisão que ela teve que parar. Não sei se tu tava lá ainda. Botar no Ela Google teve que Tradutor. parar, não sei quanto botar pra tipo assim, pesquisar uma infinidade de palavras. E ela lia e tinham 8 pessoas da sala e ninguém sabia o que significava. Eu falei, gente, ele não quer que a gente entenda a decisão, sabe? Não tem sentido um negócio desse. Acho que é mais importante você passar a mensagem e comunicar do que você certeza. usar essas formalidades, E esses dá pra jurídicos. fazer isso sem se afastar de fato da formalidade que o direito ainda exige um Totalmente, pouco. é. Então dá pra você ser objetivo, mas também com a carga do direito. ainda. Eu acredito muito que a formalidade é importante dentro da nossa profissão. Sim, Porque, assim, na minha cabeça, o procedimento importa mais do que o direito material. sim. Porque se não adianta você fazer o pedido, você ter o direito, mas fez o pedido da formalidade errada. Tá errado. Então, Perfeito. isso vai tanto para o direito quanto o modus operandi do que acontece externo ao processo. Então, o direito, ela é uma profissão que exige a formalidade dos colegas de um com o outro, o respeito mútuo, a maneira de tratar tanto os colegas quanto os servidores, o magistrado. Essa questão do respeito profissional é uma questão de posicionamento. Então, é muito interessante a gente pensar que não é uma obstrução, uma dificuldade, Sim. mas sim a formalidade que a própria profissão exige. E a gente fala muito sobre isso aqui também, doutor, sobre o posicionamento intencional, porque você tem que ser visto como advogado. Então, principalmente quem está começando, senão as pessoas ao seu redor não sabem ainda que você não pode andar com a plaquinha, sou advogado. E não quer dizer que você tem que estar de terno e gravata o tempo todo, mas, de fato, você tem que se portar como, porque é assim que você vai dando passo a passo até, de fato, ser reconhecido como o Pedro que vai resolver meu problema. Pedro, assim, é interessante você falar isso, mas muitos advogados têm uma dificuldade dele interpretar que ele primeiro é um vendedor. Sim, perfeito. Eu sou um vendedor de serviço. Eu só passo a ser advogado depois que ele assina a procuração. Perfeito. Antes daquilo, eu estou vendendo meu serviço para ele me contratar. Uhum. Então, se a gente não botar literalmente a camisa, velho, eu vou vender para você meu serviço. E o vender o serviço vai do cafezinho que você está servindo, ao tipo da água que você serve, porque tem clientes que observam isso. Tem clientes que não. Mas, por exemplo, eu advogo para um determinado público. Esse público observa o copo que eu sirvo. Ele conhece o que é melhor. Ele conhece a bala que eu vou servir no escritório, o tipo de chocolate. Uhum. Ele olha isso. Eu tenho um cliente que chega e fala, tá servindo esse chocolatezinho. Eu falo, pô, meu Deus, tomara que coma só um. Pois é. Mas, tipo assim, ele observa, porque ele sabe já aquilo. Então, é uma mensagem intencional que eu Sim. deixo no Exato. escritório pra ele saber, poxa, se São ele tá me, várias referências, se ele né, tá me assim. servindo aquele chocolate, aquele café, quanto é que ele vai me cobrar? Então eu já tô criando uma mensagem que, tipo, que vai vir alguma coisa no final da reunião que eu vou Aham. compensar pra eu poder comprar aquele chocolate de volta. Sim. É Então- você se posicionar e se colocar na prateleira que você quer estar. Justamente. Gabriel, no podcast passado, ele falou algo que foi bem legal sobre isso, até fez uma brincadeira. Sabe que é meu primo, né? É? É meu primo, Sério? sanguíneo. Né? Ele Ah, É pode- sabia. quando eu falo da família de juristas, ele tá Ah, dentro. então- É Gabriel Soares ou João Gabriel? Não, que o João Gabriel Soares é meu amigo e irmão. O João Sim. Gabriel, o Altão. Sim. É o primo. É primo, É porque no último a gente gravou com o Gabriel Soares. Ah, no é. final. tá. Mas o Gabriel, que é seu primo, também passou mensagens muito interessantes sobre isso, sobre posicionamento, porque ele teve que fazer de fato uma transição, né? Sim. Na imagem dele para se portar e se posicionar como advogado e as pessoas Identificar. enxergarem isso. Sim. E ele fez isso de maneira Espetacular. porque hoje você olha para ele, você bate o olho ali, você pode já sabe. não ver nada, mas você sabe que é advogado. Sim, verdade. Isso é incrível. E Gabriel Soares, ele falou sobre, fez até uma brincadeira com relação à questão material do advogado criminalista que chega na comarca ali de interior para fazer uma audiência, e aí o advogado
tá ali as duas famílias na frente do fórum, chorando e querendo a liberdade do cliente, aí chega um de Onix e chega um com a Mercedes. Ele fez esse paralelo, que para muitas pessoas isso é banal, mas a gente sabe que o cliente olha de um jeito diferente. Se você ignorar isso, você isso tá fora da não tem realidade. a ver com a técnica. Não quer dizer que o advogado que tem um carro inferior, enfim, que está dentro da sua realidade, está tudo ok. Não tem nada a ver com técnica, mas a gente sabe que são coisas que o cliente visualiza. Não quer dizer que você tem que fazer maluquices para comprar uma Eu Mercedes. ia falar isso, assim, é importante a gente deixar claro que não é que seja correto Exatamente. a fazer essa associação. Não, mas a gente tem que ser não é realista. valorizando esse movimento, Exato, mas é sendo realista. mas é ser realista Exatamente. de perceber, né, que se você não pode, pelo menos, sei lá, comprar um carro melhor, Não mais precisa caro, financiar uma que você Mercedes. não precisa. Não, e justamente, Que você vamos saiba lá. se E às vestir, vezes se o portar. Onix que a pessoa comprou está já fora da realidade dele, porque Exatamente. da onde ele veio, Pronto. Exato. o Onix ele já saiu da Já tá realidade. muito além, Então, é saber também essa Exatamente. postura, né? Cada um sabe de sua realidade e a gente sabe que isso não tem a ver com a técnica. Só essa pontuação é porque, de fato, hoje a gente está em um contexto em que isso é observado. materialista também, Exatamente. que as pessoas associam O material à sucesso competência. financeiro e e até o puxando aspecto, esse né? gancho, muitos advogados são muito espertos no seu posicionamento virtual em relação a isso. Uhum. Sim. Porque ele conversa literalmente com o público que lhe interessa. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um advogado que ele atua em direito sei lá, ele faz todos os vídeos dele o mais simples possível de boné. Pra ele se comunicar diretamente com o público dele. Aham. Tem o advogado de direito do consumidor, que às vezes é um público que tá ali querendo a causa, quer ter empatia, conversar de igual para igual. O cara faz sempre de polo, uma blusa social, não vai Sim. tanto de terno. Perfeito. Já o meu, eu tive uma grande dificuldade, porque eu comecei a entender que o meu cliente, ele queria ter orgulho de falar que eu era advogado dele. Sim. De passar, Pedro que é o advogado da minha empresa. Aham. Aí eu percebi isso em um cliente. Eu fui fazer uma reunião na empresa dele. A sala de reunião tinha um vidro gigante voltado para o estacionamento da empresa. E aí eu cheguei uns 15 minutos atrasado. Eu tinha na época um Fox. Quando eu estacionei o carro, ele chegou para mim, terminou a reunião. Quando chegou ele, eu lhe pago bem, troca o seu carro. Aquilo me ofendeu muito. Não, eu juro pra você. Eu fiquei Sem muito... palavras. Eu fiquei pior muito... do que a história que Vene Foi contou. pior do que a história Não, que eu vem. fiquei muito ofendido. Muito ofendido. Aí ele falou, aí ele me explicou. Ele teve esse cuidado comigo. Aí eu acho que minha fisionomia deve ter me entregado. Gente, eu tô falando de 2014, mais ou menos, 2015. Foi uma das primeiras empresas que eu peguei. Ele chegou pra mim, eu advogo pra esse rapaz até hoje, ele falou assim, eu tenho orgulho de ter você como advogado. Mas quando você chegou, tudo que você falava, o pessoal da mesa não considerava. Foi sua chegada que não entregou seu potencial. Então, troque de carro. Eu lhe pago bem pra isso. E não me pagava não, viu? Não me pagava não. Mas ele falou isso pra mim. Aí eu falei, rapaz, eu vou trocar de carro. Foi a pior besteira que eu fiz na vida, que eu troquei. Meu Fox era tinha uns 4 aninhos de uso. Eu troquei pra um carro de 10 anos de uso, mas que tinha uma, Que tinha uma aparência. Esse carro Só bebia. problema. Só vivia só quebrando. pepino. Inclusive vendi pra outro advogado. Passei o problema pra outro colega. Que tava precisando Que dar tava esse... Tava precisando desse reforço. E aí foi É mais ou isso. menos isso. Mas foi é uma assim mensagem que funciona, gente. A Infelizmente. gente tem que frisar que a gente não é algo que a gente incita, que a gente fala que pra é o fazer, né? correto, que é pra fazer. Só que a nossa missão aqui é passar de fato A realidade. a realidade, como acontece, como é a movimentação nesse mundo. Não é que o advogado que não tem um carro bom, um carrão, não seja competente, que o cliente não vai contratar. A gente está falando aqui da realidade de como a imagem hoje acaba sendo pontuada também. Você não tá falando do profissionalismo, você tá falando da Exatamente. imagem que aquela pessoa Exato. reflete no Exatamente. Se a gente falar qualquer coisa ao contrário, a gente vai estar mentindo. E a nossa intenção não é E é essa. importante também, como o Pedro falou, entender o seu cliente, né? Não necessariamente o seu cliente exige isso. Mas, independente do cliente, eu acho que a gente pode usar do que a gente tem ou do que a gente pode fazer para isso, né? Às vezes é a forma como você se veste, como você se arruma, você sair. A postura. Isso, a postura. E, acima de tudo, a gentileza, o bom trato com qualquer bom pessoa, atendimento. né? Eu penso muito nisso até quando eu estou fora da minha profissão. Os lugares que eu vou. Eu não sei, eu sendo bem sincero, eu vou onde meu cliente frequenta. Propositalmente, sim. Mas também são os ambientes que eu gosto de frequentar. Aham. Mas eu passei a frequentar pensando nisso. Eu não vou em determinado bar porque ali não tem... Não tá o meu Nada público. que vai te agregar. Não tá o meu público. Pra onde eu vou? Eu vou pra pro outro bar do outro lado da rua, porque aquele outro bar é frequentado pelo público no qual eu desejo estar ali. E quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Pronto. Então, tudo que eu faço, eu vou no shopping. Eu não vou no shopping de Havaiana
Só se for uma coisa, tipo, eu tô passando a porta, preciso Sim. descer em um final de semana, uma coisa. Mas se eu for, tipo assim, vou fazer uma compra, eu não vou desarrumado. Ali também é minha imagem. Eu vou encontrar com alguém conhecido, eu estou vendendo aquilo ali. É vender, é viver em uma paranoia? Não é. É porque já entrou no modo automático. Vai se Sim. tornando natural aos Já vai se poucos. E não, tornando é isso, natural. não é E fácil, eu né? até me sinto mal quando eu tô, tipo, assim, Sim. eu fico, poxa. É. Acostuma. É. E eu acho que não é uma coisa fácil de você fazer. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida. Se eu estiver na rua, se eu estiver fora daqui... Se todo tímido fosse que nem você, Não, essa mas desenvoltura... de verdade. Você me vê em outros lugares, na academia, por exemplo. Ela eu não fala sou... comigo na academia, não. Mas eu também não te Gente, eu tenho conhecia. um problema seríssimo em falar com as pessoas É na academia. isso, eu Primeiro tenho que eu já me esse enxergo problema. bem. E segundo, que eu fico muito sem graça, porque eu fico, será que a pessoa vai lembrar de mim? Será que Exato. eu sou? Né? Então eu tenho essa dificuldade. brincando, E meu esposo sempre fala isso. Você tem que se comunicar mais, você tem que falar. Você tá vendo a pessoa, fala, e aí, tudo bom? Mas eu não... É uma coisa que Gente, não tá em eu mim. saio falando com todo mundo. Isso É muito isso, bom. mas é da sua natureza. Agora, se, por exemplo, o cliente vier até mim e eu tiver que atender, eu vou atender e me comunicar da mesma forma. Só que a gente não pode dividir, Eu né? adoro fazer amizade. Então, se você falar, velho, na academia eu tenho uma dificuldade tremenda de sair, porque eu vou batendo papo com um, vou batendo papo com outro, o cara... Eu preciso de um personal, não é pra ele me ensinar, não é pra ele falar, velho, você precisa malhar, você tem mais... Você vai pra papiar na academia, Pronto, basicamente. eu brinco que é minha higiene mental. Sim. Minha higiene mental é minha academia. Eu É a vou pra... descontração do muito dia. bom. Pronto. Eu preciso ir porque é tipo minha terapia. É, isso Sabe é aquele ótimo. não é terapia, mas é terapêutico? Eu Sim. preciso disso. Aí aproveita E e de faz certa forma, a forma como você se comunica também em outros lugares é importante na sua profissão. Sim. Que é isso que eu tô falando. A gente fala assim, tem que ser, tem que fazer, mas é uma dificuldade, inclusive, aqui tô falando que é minha, porque às vezes a gente se comunica bem no nosso meio ali profissional Sim. e em outros lugares não. Mas infelizmente não dá pra dividir, porque o cliente que te vê na sala ali, na consulta, ele também vai te ver em outro ambiente e aí ele vai te julgar também no outro ambiente, né? Não tem jeito. Que profissão ingrata. Muitas vezes é, Ser porque... julgado o tempo todo. Porque você, observe, muita gente tá ouvindo a gente agora e tá imaginando, meu Deus, que loucura, eu vou viver nesse... Mas assim, é uma coisa que você aprende, que faz sentido pra você. E quando a coisa passa a fazer sentido, você não faz mais na base da dor. Você faz porque realmente você fala, faz sentido. É uma coisa que faz sentido, você faz, não por obrigação. Sim. Mas porque aquilo ali vai trazer um fruto, porque você passa a gostar daquilo. E acolher os frutos também. E acolher né? os frutos eu daquilo. acho que vai se tornando até prazeroso em algum momento. E, como você falou, vai virando uma coisa mais automática. Porque à medida que você vai percebendo que aquilo ali tá te dando algum retorno, você fala, de fato funciona. E Eu às tô vezes demonstrando aqui e mais às vezes simpatia, mas... o retorno, não tô falando nem de retorno financeiro, mas o Sim, respeito sim. das Uhum. pessoas que andam com você. Porque eu fico muito feliz, por exemplo, quando um advogado vai lá no escritório pra bater um papo, fala, velho, tu faria o quê? Eu falei, velho, eu sou muito criativo nos meus processos, entende? Eu gosto de pensar um pouquinho fora da caixa. Então, quando tem alguma coisa mirabolante, eu sou aquele cara que vai entrar com ação de constitucionalidade lá pra anular, pra trazer um processo aqui, eu não poupo trabalho, Sim. entendeu? Aham. Então, se eu tiver, tipo, eu recebi um cliente recentemente agora de uma ação trabalhista, no qual ele já tinha sido condenado, transitado e julgado, 1,5 milhão de condenação, pra bloquear as contas dele. Eu falei, velho... Aí eu brinquei ainda com ele, eu falei, se todos os astros se alinharem, tem uma possibilidade minúscula, mas existe uma possibilidade, vamos trabalhar pra ver. Velho, eu já consegui tirar esse 1,5 milhão dele? Não. Mas eu vou lhe falar assim, tá Tá bom quase. de trabalhar. Não vou dizer que tá quase, porque eu não posso garantir resultado. Sim. Mas Aí você os consegue astros se isso. alinharam. Os astros Você estão... tá vendo a coisa andando. É. Tô vendo. Tanto que ele já tá super animado com a gente. Eu falei, velho, foi um plano mirabolante, mas tá dando Aham. certo. A coisa tá... Isso é Tá se gostoso na encaixando. advocacia, É a prova né? que a Você advocacia pensar não numa é algo tese ali. engessado, né? Que Exato. é uma Nem imagem que é pode ser. vendida também. Em processos você pode ter ideias mirabolantes que podem mudar a vida de um cliente que pagaria 1,5 milhão de reais. Imagine aí você Exatamente. conseguir tirar esse 1,5 milhão. E é muito gostoso fazer. Quando você consegue pegar um fio de ideia, Sim. assim, e botar em prática, é muito bom. Sim. Genial. Isso é muito bacana. A minha parte favorita do direito é literalmente esse. Pensar em coisas mirabolantes. Eu gosto muito dessa parte da criação da ideia da coisa, entendeu? Eu sempre, quando eu advogava, eu advoguei muito no juizado. E sempre quando eu advogava no juizado, eu falava, velho, o que é que eu vou fazer de novo? Qual é a ideia que tinha? O que é que eu posso trazer de cliente que eu não posso oferecer o produto, eu não posso oferecer o serviço, mas meu primeiro canal de comunicação é fazer um bom serviço para um cliente, eu sei que ele vai me indicar. Isso. Aí eu falava, poxa, eu tenho um problema com uma determinada operadora de telefone. Pô, tá certo. Vamos entrar com 5 processos aqui pra ver se dá. Pô, se der, Já vamos foi. entrar de cabeça nisso aí. Eu desisti dessa advocacia de massa em 2017. Foi quando minha advocacia de fato... 2017? Foi 2017 quando minha advocacia de fato enveredou mesmo pro lado do empresarial. Mas até 2016 eu tinha uma média de 50, minto, vou botar assim, eu tinha 150 audiências numa semana, eu como autor.
Era maluquice, o que eu tinha de prazo. Eu tive desmaiar no fórum. Não, Desmaiou mesmo? desmaiei, acordei no EMEC, com metade do corpo formigando, eu falei, infartei. No cardiologista olhar pra mim, velho, A gente você tá não rindo, mas vai... realmente... Não, situação mas, aí. assim, eu tenho um pique muito acelerado. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu dou aula quase todos os dias da semana até 10 horas da noite. Então, eu chego em casa, eu tenho 2 filhas. Então, eu não chego em casa pra descansar. Sim. Não existe tirar, vou deitar no sofá. Eu tenho que brincar, né? As minhas 2 meninas querem me maquiar, quer botar pra cima, quer brincar. E é meu momento com elas, eu tenho que fazer aquilo. Então, quando eu chego em casa, eu literalmente assisto uma sériezinha ali, só pra a mente já dar aquela desacelerada. Dormir, no outro dia acordo. E eu sou uma pessoa animada. O copo pra mim tá sempre meio cheio, nunca meio vazio, entendeu? Eu olho a vida com uma perspectiva legal. E eu tento manter isso, pra me manter animado. Mas Até porque isso o é advogado, incrível. ninguém bate no seu ombro pra falar, vamos lá, campeão, que você consegue, né? Exatamente. Ninguém bate. Muito pelo contrário, né? Normalmente você que tem que fazer isso. Mas agora pegando um pouquinho esse gancho, o senhor falou do que da aula e tal, e o senhor acaba tendo contato com muitos alunos, né? Sobre, não sei se as matérias que o senhor ministra tá na fase final de OAB. Como é que o senhor vê o aluno hoje de OAB? Qual dica que o senhor dá? Porque a gente vê que é um período que o aluno está com muita ansiedade, né? De Angústia. passar logo ali na faculdade. Eu vejo uma dificuldade muito grande de, às vezes, priorizar. Então, e eu acredito que tempo é prioridade. Então, eu vou partir do meu pressuposto. O aluno do 9º, 10º semestre, ele tem que ter 2 preocupações que devem andar correlacionadas. Perfeito. Que é a sua formação acadêmica e seu preparatório para a OAB. Eu não vejo que hoje cabe o estudante se preparar para a OAB depois que se formou. Ele já está para trás. Ele tem, não que ele tenha que passar, mas ele tem que começar a sua preparação. Até pra já ir conhecendo Conhecendo a a prova, conhecendo o modo de estudar é completamente distinto. Sim. Mas, assim, sendo bem sincero, eu não vejo uma dificuldade tão grande de você dividir. Pô, vou fazer todo dia 2 horas no meu TCC e vou estudar 2 horas para a OAB. Ah, eu não tenho tempo. Acorda um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, tenta pegar 1 hora para cada. Tem gente que realmente dentro do seu dia não vai dar. Mas na sua grande maioria vai dar. E quando eu falo isso muitas vezes em sala de aula, eu sou meio recriminado. Falo, professor, você não sabe como é meu dia. Eu falei, fala o seu dia aí. Eu acordo que horas? 7. Eu falei, pronto. Acordou 7. Quando você tá pronto, depois que tomou café da manhã, que você tomou seu banho, você tá pronto que hora? 7h30. Pronto, velho. Eu tenho família, tenho esposa, eu tô em pé 4h30. E vou dormir 11. Dormir é o que eu falo assim, eu vou deitar, porque eu chego em casa, ainda vou fazer minha janta, eu ainda vou tomar meu banho, vou deitar. Eu ainda deito 11, eu não vou dormir 11. Sim. Então eu durmo muito pouco. Mas eu acostumei meu corpo a Sim. isso. No início eu senti um sono tremendo, eu ficava, meu Deus. Hoje não mais. Mas, assim, eu falo que às vezes precisa de uma força de vontade, porque é um período difícil, conturbado de fato, muita insegurança, mas que se você fizer acontecer, se esforçar pra isso, você vai colher bons frutos. Vale a E pena. bons frutos... Pô, passou na OAB uma vez, velho? Não quero dar entrada na OAB. Pega a certidão, o certificado que você Guarda passou, ali. bota dentro de uma gaveta e depois você dá entrada. E a Mas é uma sensação segurança, de ver o nome na lista é incrível. É uma das melhores sensações Eu da congelei quando eu passei 3 dias dormindo. Foi minha comemoração. vida. É mesmo. Foi minha comemoração. Eu falei, Só eu quero chorar. ficar dentro do meu quarto. Eu não quero ver ninguém. Juro pra você. Fiquei assim, eu quero dormir. Passar 3 dias Desligou o dormindo. corpo. Pronto. Acabou. Muda a vida. Aí, por É. exemplo, o que eu faço? Por exemplo, eu trabalho em um modo intenso, aí eu chego pro final de semana. Cara, no final de semana eu não quero dar um prego no sabão. Eu quero, tipo assim, sair para um restaurante com minhas filhas. Eu quero ir passear. Eu não quero nada que pense. Eu fico assim, no modo avião. Modo noturno. Sim. E quem vai comandando, eu tipo assim, eu seguro aqui no braço de minha esposa e falo, vai me levando. Eu não tô pensando. E é importante a pausa, né? Pra gente também eu não tô romantizar pensando, aqui né? essa rotina. Não, Super não, agitada. não é romantizar, não, porque é uma rotina pesada. É isso. É prazerosa, mas não é uma rotina que fala, Sim. pô, se eu pudesse, todo dia de meio-dia eu vou tirar um cochilinho, eu vou fazer. Mas não é uma coisa que casa dentro da minha rotina hoje, embora eu queira fazer. Aham. Mas eu faço o que precisa ser feito, não o que eu quero. Exatamente. Sim. Até pra chegar lá, né? Vai chegar esse momento. Até porque todo mundo tem um ponto que quer chegar, mas quando chegar lá a gente provavelmente vai dobrar a Vai média. dar, dobrar vai. É verdade. Mas só o gostinho de saber que chegou lá já vai valer o processo. A gente tá chegando ao final e agora eu vou mudar a pergunta e vou pedir pro senhor dar de fato uma dica para quem tá começando na advocacia. A gente sabe que é um momento muito turbulento na vida do jovem advogado, né? Como a gente falou no início, essa definição da área, esse posicionamento no mercado, a maneira como se lançar de fato como advogado, a gente sabe que isso tudo é uma angústia muito grande na vida do jovem advogado. Então,
qual é o conselho que o senhor dá para quem está vivendo esse processo, para quem está começando essa definição? Primeiramente, funcionou para mim. Sim. Eu sempre tenho no espelho do meu banheiro minhas metas, que é de curto, médio e longo prazo. Eu sempre tenho. De curto prazo que eu quero fazer no próximo mês, de médio prazo que eu quero fazer no próximo ano e de longo prazo. Aí de longo prazo, normalmente eu estabeleço a cada 36 meses alguma coisa. Isso funciona porque todo dia, na hora que eu vou escovar o dente, eu vejo e lembro daquilo. Que massa. Tá? Mas minha mensagem para a Jovem Advocacia, de fato, é a habitualidade da qualidade. Você conseguir manter um padrão de trabalho, um padrão de comportamento habitual, é de fundamental importância para qualquer profissão que você é autônomo. Então, cria uma metodologia de trabalho. O que é que você vai fazer toda segunda? O que é que você faz toda terça? O que é que você faz toda quarta? O que é que você faz toda quinta? O que é que você faz toda sexta? No mínimo 1 hora por dia você tem que pegar para organizar sua pauta. Ou 1 hora por semana para você organizar sua agenda. Por exemplo, eu sempre, no domingo à noite, na hora que eu vou dormir, eu abro minha agenda e falo, não, peraí, o que é que eu vou fazer? Vou modificando minha agenda toda durante a semana para eu ter o tempo de conseguir manter minha qualidade na semana. Minha qualidade que eu falo de processo e de gestão de pessoas. Perfeito. Porque eu me preocupo tanto quanto minha equipe está satisfeita, quanto meus clientes estão satisfeitos, e para ver se esse resultado está gerando valor para mim. Muito bom. Então, a habitualidade da qualidade. Perfeito. Muito Manter bom. esse hábito. Perfeito. Meninas, comecem a Dos despedir dos agradecimentos. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. Como já era esperado, né? A troca foi muito boa. Sua energia é maravilhosa. Você traz uma esperança, assim, pra gente também e com certeza pro público da advocacia. É muito bom quando a gente traz alguém aqui que gosta do que faz, né? Que se encontrou e que mostra isso de forma real. E a sua experiência hoje, com certeza, acrescentou muito para cada um de nós e vai acrescentar também pro público. Muito Eu que obrigada, agradeço. viu? Pedro, muito obrigada. Foi realmente, assim, um banho de ânimo e energia, né? Assim, acho que a gente falou de temas bem relevantes aqui. Passou muito rápido, né? Acho que daria até para falar Sim. sobre muito mais coisas. Mas agradecer a sua presença e as portas estão abertas. Eu que Pra agradeço, gente foi estou muito sempre à bom. disposição. O convite foi de prontamente aceito. Fico sempre à disposição de fato. Espero ter acrescido alguma coisa no programa, na ideia de vocês. Com certeza. E é isso. Forte abraço. Então, as palavras delas são perfeitas e eu até é repetitivo falar isso todo fim de programa, mas a sensação é maravilhosa e de fato trazer convidados que colaboram com nossa ideia, que acrescentam um pouquinho a cada episódio E fazem a gente crescer também. fazem a né? gente Porque crescer. A sensação é exatamente Exatamente, a sensação é que cada gravação a gente sai daqui com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de ânimo, de fato, para enfrentar a advocacia da maneira correta, com os mentores corretos, com as boas referências. É isso que a gente vem pregando aqui. Então, é muito prazeroso fazer isso. Então, muito obrigado, doutor. As portas estão sempre abertas aqui para o senhor. E a gente finaliza aqui, pessoal. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. A gente está juntos nessa caminhada aí do direito, mostrando que o direito é sim possível, que a advocacia é sim possível. É trabalhar, estudar e seguir em frente. Então, muito obrigado.